Boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bom? Bom, sejam bem-vindos ao programa integrado de capacitação empreendedora. O meu nome é João Eustáquio, eu sou docente do PICE desde 2015, então já venho aqui há alguns anos dando aula de empreendedorismo, negociação e comportamento do consumidor para os alunos, né? Frente a esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, o PICE, né, que é um programa, é um projeto de extensão da USP, da Faculdade de Economia e Administração, em parceria, né, com o pessoal do Núcleo de Empreendedores, o pessoal optou por manter essas aulas online. Então, vocês vão ter acesso por meio do YouTube, né, e vocês vão conseguir ter aula na íntegra, mesmo nesse momento de pandemia, né. Então, como eu havia falado, a primeira aula a gente vai falar sobre um pouquinho sobre empreendedorismo, só contar um pouquinho de quem eu sou, né? Meu nome é João Eustáquio, eu dou aula na verdade, eu entrei na USP em 2008, sou economista formado pela USP, trabalhei em algumas empresas, por exemplo, da Monsanto, trabalhei na Coca-Cola, e daí eu fiz mestrado de sanduíche na Polônia, e daí eu retornando para o Brasil, eu trabalhei na Biblu e entrei no doutorado. Atualmente eu estudo liderança sustentável, então eu estudo modelos de liderança aí nas empresas, nas diversas organizações, né? Então, como eu havia dito, essa primeira aula a gente vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo e começar a ligar, né, esse tema em relação às diversas disciplinas que vocês vão ter aí dos mais diversos professores do PICE. Então, basicamente, nesse momento eu gostaria de convidá-los, né, talvez não aqui, né, porque essa aula não tem uma interação direta, mas eu aconselho para que vocês comentem aí, façam comentários aí no YouTube, com dúvidas, coloquem exemplos, que sempre quando possível, eu vou disponibilizar meu e-mail mais tarde também, vocês podem ter acesso, mas sempre eu ou o pessoal do Núcleo de Empreendedores, a gente pode estar respondendo essas dúvidas, essas mensagens que vocês precisam, tá bom? Então, começando, né, basicamente a gente sempre fala de uma agenda individual, e nesse momento eu gostaria de convidá-los a pensar vocês vão aprender muita coisa aqui, né? Não só na minha aula, mas como em todas as outras aulas dos mais diversos professores. E eu convido vocês a refletirem, né? Basicamente sobre o que vocês têm que fazer mais, né? Vocês já fazem algumas coisas que a gente está dizendo, já desenvolvem algumas atividades que vocês já estão vendo aqui nas aulas, mas que porventura vocês precisam fazer mais, intensificar essas atividades que vocês já estão fazendo. Ou, por outro lado, vocês não fazem alguma coisa que a gente está dizendo, daí vocês começam a perceber, nossa, mas daqui é super importante, eu deveria começar a fazer. Então, o que eu devo começar a fazer? Ou o que o João, outro docente, está falando que eu tenho que parar de fazer? Isso daqui não é saudável para o negócio, tem a probabilidade do meu negócio não ser viável a longo prazo, então vou ter que fazer simplesmente diferente. Ou seja, o que eu tenho que parar de fazer? Ou simplesmente o que eu tenho que. Legal, estou fazendo bem, mas isso daqui pode ser melhorado, então o que eu posso fazer diferente? Então, o ideal é que vocês listem, né, as principais atividades, as principais ações que vocês podem tomar para acrescentar valor no negócio de vocês e valor para o cliente. E, ao mesmo tempo, eu gostaria de convidá-los para refletir quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos. Quais são os meus pontos fortes como empreendedor? E quais são os meus pontos fracos que eu preciso melhorar ao longo do tempo? São duas ferramentas que são importantes, elas até parecem simples, mas a partir do momento que a gente coloca as ideias, a partir do momento que a gente coloca o que a gente faz e como que a gente se propõe a analisar como que a gente pode melhorar, isso acaba se tornando um instrumento poderoso. Mas eu gostaria de começar
essa aula de empreendedorismo com uma analogia, né? A analogia que eu ofereço aqui é basicamente, eu imaginei dois personagens, o João e a Maria, eles estão perdidos numa floresta na África, e de repente o João olha para Maria e fala: Maria, nós estamos perdidos, né? Não sei onde estamos, não sei para onde vamos. E daí a Maria pega um mapa e eles, mesmo com o mapa, eles não conseguem identificar o caminho que eles têm que perseguir. E de repente a Maria escuta um barulho. E daí a Maria fala para o João: João, estou escutando o barulho de um leão. Daí o João, super desesperado, fala para Maria: vamos correr, né? Vamos correr, é um leão, ele vai pegar a gente e tudo mais. E daí o João começa a picar a mula. O João começa a correr e de repente olha para a direita, ele olha para a esquerda, cadê a Maria? Né? Não consegue encontrar, ele olha para trás, a Maria está lá colocando o tênis. E daí o João, super indignado, pensando que o leão vai pegar a Maria, daí ele pergunta: Maria, o que você está fazendo? Você está colocando tênis agora? Por quê? Daí a Maria fala: não, João, você não está entendendo. Eu não preciso correr mais do que o leão. Eu preciso correr mais do que você. E é basicamente esse o mundo que a gente vive, né? O mundo de competição. Eu coloquei a analogia, né? Pensando aí que Maria estava competindo com João, mas basicamente, quando a gente tem um recurso escasso, no caso é o dinheiro do consumidor, no caso são as oportunidades, no caso são os produtos, nós trabalhamos com essa competição. A competição está cada vez mais acirrada, né? Aqui eu estou colocando o cenário do Brasil, a revista The Economist fez essas duas capas, lá um bom tempo atrás, né, antes da crise do subprime, The Economist considerava o Brasil como um dos BRICS, ou seja, estava entre os países com maior crescimento econômico do mundo, que era BRIC, né? Brasil, Rússia, Índia e China, né? E estava com um crescimento espetacular, estava realmente decolando. Passou a crise do subprime, o Brasil não conseguiu se manter, muito também devido ao crédito que aconteceu, né? Gerou muito crédito para os brasileiros e o crédito tem um custo. E os brasileiros, né, com média 60%, 70% da renda estava comprometida com dívidas de médio a longo prazo, não conseguiram realmente aí continuar movimentando a economia. Então, o Brasil não se sustenta a longo prazo e a economia começou a cair, né? O crescimento econômico começou a, a reduzir, né? Tanto é que a The Economist falou: será que o Brasil estragou todo esse crescimento econômico? Será que o Brasil deixou de ser um dos BRICS e deu tudo a perder, né? Recentemente, antes da crise aí do coronavírus, a gente percebeu um momento que o Brasil estava realmente dando indícios que poderia crescer. No entanto, com a crise, né, sanitária do coronavírus, se uniu a uma crise econômica, que também está associada a uma crise política, que o Brasil nunca deixou de viver, em todos os seus aspectos, né? Não quero entrar em questões políticas, mas a gente sabe que nós vivemos uma crise política. Nós sabemos que o Brasil está num momento complicado. O Brasil está num momento de crise. E essa crise reflete, porque a competição está acirrada, a taxa de desemprego está mais elevada, a inflação continua aumentando, né? Então, eu pergunto para vocês, o que é empreender? Né? Porque empreender muitas vezes é um assunto que parece que está na moda. Empreender é um assunto né, que parece que é de jovem, né? Porque a gente está falando muito de startup, mas eu queria colocar uma questão mais expandida, né, para vocês, o que é empreender. Empreender no Brasil, você tem dois tipos, basicamente. Você tem o tipo de empreendedorismo que é por oportunidade, que a gente pode ver aí empresas grandes crescendo, por exemplo, a Cabify, a gente tem, por exemplo, vamos pensar aí na Quinta Andar, né? Enfim, né? Você tem várias startups sendo lançadas. A Nubank, né? Ela foi considerada uma startup. Então, são empreendedores por oportunidade. Identificaram uma oportunidade
identificar uma forma de entregar valor a um grupo de clientes, de pessoas aí que estavam precisando, que estavam demandando aquele valor que a empresa seria capaz de oferecer. Mas isso é um tipo de empreendedorismo. Nós temos, né, outros tipos. Aqui eu coloco para vocês, o país já tem 8 milhões de microempreendedores formais. Então, o empreendedor, basicamente, o que eu sempre gosto de falar é em valor. Empreendedor é aquela pessoa que é capaz de criar valor para um grupo de pessoas, né? Independente se é um empreendedorismo por oportunidade ou empreendedorismo por necessidade, né? E nada impede que um empreendedor que cria um negócio por necessidade, venha assumir aí um papel de relevância e criar uma rede, uma franquia, enfim, né? Então, por exemplo, imagina, né? A gente tem 3 milhões de desempregados, né? É muito desempregado, né? E daí, essas pessoas, muitas vezes, elas não conseguem se colocar no mercado. E daí, o que não tem nada de errado nisso, essas pessoas vão tentar ganhar dinheiro virando empreendedor por necessidade. Vão fazer bolo, vão fazer salgadinho, vão, enfim, vão abrir um salão de beleza, vão fazer alguma coisa que tem valor para as pessoas, né? Isso daí não tem nada de errado. Inclusive, é um tipo de empreendedorismo muito nobre, porque essas pessoas, né, que eu imagino que seja o caso de muitos dos que estão me escutando, tenham uma grande oportunidade nas mãos, né? Porque imagina uma pessoa que se vê no momento que está desempregada, precisa criar um negócio e abre uma MEI e começa a produzir bolo, entra aí para ser confeiteiro, ou salgadinho, ou brigadeiro, enfim, né? E essa pessoa começa a trabalhar nesse meio como se fosse um empreendedor por conta das necessidades, né? Ele teve necessidade de assumir um papel de empreendedor. Ótimo. Daí ele começa a trabalhar, ganha um dinheiro aqui, ganha um dinheiro ali, vai crescendo o negócio. Um pouco do dinheiro ele usa para pagar as contas pessoais, outro pouco ele começa a reinvestir no negócio, e daí ele começa a perceber que tem outras oportunidades nesse meio. E uma das oportunidades, por exemplo, é começar a trabalhar com festa infantil. E depois, não só festa infantil, mas começa a produzir doce para casamento. E daí começa a perceber que o empreendedor por necessidade virou empreendedor por oportunidade. Então, quando eu falo aqui nesse slide, né, que está na moda, parece que todo mundo quer ser empreendedor, todo mundo quer ter uma startup. Isso existe, é empreendedorismo por oportunidade. A pessoa vê uma oportunidade de mercado, não tem nada a perder e vai lá, vamos fazer acontecer, mesmo que a curto prazo a gente não coloque dinheiro, a gente só perca, né? No entanto, tem o empreendedorismo por oportunidade, e esse por necessidade, e é o que eu acabei de falar. Né? A gente tem outras formas que o empreendedorismo acaba assumindo. Né? O que eu digo que às vezes o empreendedorismo está na nossa cabeça de uma maneira muito gourmetizada. E essa gourmetização do empreendedorismo está muito ligada a startups, né? Está muito ligada a essas empresas com base tecnológica. E aqui eu me direciono a aula para falar não só desse tipo de empreendedorismo, mas também o tipo de empreendedorismo por necessidade, certo? Então, o que eu estou interessado quando eu faço uma aula para vocês? Eu estou interessado em lidar com organizações, com empresas e pessoas. E eu estou pensando não só na sobrevivência e na viabilidade de curto prazo, mas pensando que a empresa vai se desenvolver e vai crescer. Então, a gente tem dois lados para trabalhar. E vocês vão ter disciplinas e docentes falando tanto das questões técnicas das organizações, quanto das questões de desenvolvimento humano das pessoas. Ou seja, qual que é o mindset? Como que é a forma de pensar que o empreendedor deve ter? Né? E aqui eu apresento as disciplinas do PICE, do Programa Integrado de Capacitação Empreendedora. De um lado, vocês vão ser desenvolvidos com competências técnicas, ou seja, comportamento do consumidor, marketing, as disciplinas ligadas a finanças, a captação de recursos, viabilidade organizacional, matemática financeira. São todas disciplinas que são ligadas às competências técnicas que vocês precisam ter. No entanto, o empreendedor precisa de competências humanas.
E o que eu estou dizendo aqui é que o bom vendedor ele precisa saber negociar, precisa saber se comunicar bem, precisa saber liderar os seus subordinados, caso ele tenha subordinados, né? Motivar as pessoas, e não só motivar a sua equipe, mas se manter motivado e motivar, às vezes, o seu fornecedor, às vezes motivar o seu cliente, porque realmente você precisa fazer o negócio acontecer. E, diferente de uma empresa, às vezes o marketing, às vezes as finanças, às vezes as operações, estão, todos esses departamentos estão na mão de uma pessoa só, que é o empreendedor, e depois, consequentemente, a empresa vai tomando uma estrutura, vai tomando uma dimensão aí para poder operar, garantir viabilidade, e daí isso acaba saindo de um empreendedorismo de necessidade e começa a ir para um lado de empreendedorismo por oportunidade. Aqui, um exemplo que eu sempre coloco é uma competência chamada comunicação. Como que é a comunicação de vocês? É o que a gente vai trabalhar, por exemplo, na aula que eu dou de negociação e vendas. Como que você passa uma mensagem certeira para o seu receptor? E como que você absorve o feedback, essa resposta que o receptor dá? Como que você codifica? Você pode, por exemplo, usar uma linguagem rebuscada para todo tipo de cliente? Ou você tem que usar uma linguagem despojada? Ou será que você tem uns funcionários que, se você usar um vocabulário mais rebuscado, eles vão entender ou não vão entender? Né? Então, eles têm que ser capazes de decodificar essa mensagem. Temos que ser capazes de lidar com os diversos ruídos, sejam esses ruídos, por exemplo, concorrência, ou seja, ruído, por exemplo, de qualquer coisa que atrapalhe essa comunicação, não só o ruído que eu digo sonoro, né? Qual que é o meio que nós estamos lidando, né? Antigamente a gente lidava muito com meio aí offline, né? O meio de jornal, revista, carta, caderno, livro pom, enfim, né? Você tem vários meios aí offline. Agora estamos aí partindo para o mundo digital, em que o meio de comunicação às vezes é o computador, é o celular, é o tablet, e as pessoas estão mandando e-mail, estamos participando mais de videoconferência. Qual que é o papel das mídias sociais para fazer marketing? Né? Porque marketing não é só entregar valor, marketing lida com valor, e valor é um pouco diferente de preço. Né? Valor é o componente intangível que vai em cima do preço. A analogia é basicamente o seguinte: preço. Quanto eu acredito que aquilo que eu produzo, ou bem ou serviço, vale, de acordo com o que eu gastei com os meus insumos, com os meus fornecedores, com a minha mão de obra, e qual que é a margem que eu coloquei, quanto aquilo vale. Valor. Quanto o cliente está disposto a pagar por aquilo que eu produzo. Né? Então, é uma diferença um pouco aí gritante quando a gente pensa em preço e valor. E qual que é o contexto social, econômico, político e tecnológico? Vocês muitas vezes devem estar pensando nesse momento de coronavírus, que por conta da crise sanitária afetou aí o ambiente social, as pessoas não estão saindo de casa, e daí como que eu posso usar a tecnologia ao meu favor? Né? Então trabalhamos essas coisas, né? O ambiente social, econômico, estamos em crise, né? Também o nosso contexto político não está um dos mais favoráveis. Como que a gente encontra oportunidades, né, nesse contexto, nesse ambiente? E por isso que eu gosto de pensar numa organização como um sistema de pessoas. Uma organização, basicamente, é um sistema social, um monte de gente interagindo de maneira a entender o que é valor para o cliente, criar valor, comunicar e só depois capturar, né? E como que as pessoas fazem isso? Olha, elas usam ferramentas. Sistemas de produção, por exemplo, com um computador, uma ferramenta, enfim, né? Tudo que é tecnologia, elas podem usar para poder criar valor e entregar esse valor para o consumidor final. Então, a gente tem que adotar uma perspectiva de gestão estratégica. E sempre vocês vão ver isso ao longo do curso. Basicamente, gestão estratégica é você entender como que você está e quais ações vocês têm que fazer ao longo do tempo para que você consiga atingir um determinado objetivo ou um futuro escolhido, né, a partir de um determinado
presente e incerto, né? Então, o que a gente está fazendo? Vamos entender as organizações, se vocês já têm alguma empresa, vamos entender este cenário que a empresa de vocês está, né? Muito por conversas, um pouco de entendimento aí, de reflexão de como que está esse cenário. Muitas vezes ele está caótico, como a gente tem observado aí na maior parte das empresas, das pequenas empresas no Brasil, ou muitas vezes não está caótico, mas sempre tem pontos de melhoria, né? E daí, por meio das aulas, por meio das ferramentas, por meio das competências humanas também que a gente vai trabalhar, a gente espera que vocês passem por um processo de aprendizado dinâmico, que é essa flechinha indo para a direita, em que esse aprendizado dinâmico vai fazer com que vocês se adaptem melhor ao ambiente que está em crise e tenham mais condições de criar e entregar valor para os clientes, né? Garantindo eficiência e a efetividade da organização da empresa, do empreendimento que vocês têm, né? Então, o que a gente espera? A gente espera uma organização mais adaptada ao meio ao qual está inserida, ou seja, vocês consigam sobreviver nesse ambiente inóspito, que é empreender no Brasil, né? Esperamos que vocês tenham a maior capacidade de tomar decisões de maneira rápida. Por quê? Porque uma vez que vocês são uma empresa pequena, empreendedor lida com uma estrutura enxuta. E daí, isso faz com que vocês tomem decisões rápidas. Então, a adaptação de um empreendedor é muito mais rápida do que a adaptação, às vezes, de uma empresa muito grande, burocrática, que tem que passar por várias hierarquias, né? Sistemas internos e externos mais eficientes, ou seja, como que a gente organiza o marketing, como que a gente organiza finanças, como que a gente organiza vendas, a cultura, divulgar e defender missão, visão e valores. A gente vai falar muito de Business Model Canvas, ou seja, acho que as próximas aulas que o pessoal do PC vai propor é Canvas. Como que você encontra um modelo de negócios e como que isso reflete na missão, visão e valor da sua organização? Muitas empresas, né, muitos empreendedores, os quais estão me vendo nesse momento, já devem ter a missão, visão e valores, mas isso acaba sendo muito relevante para a gente garantir a estratégia, ou seja, onde estamos, onde queremos chegar e quais são as condições, né, e o que é importante para a gente, quais são os nossos valores que fazem a gente chegar a determinado objetivo, né, que é a nossa missão e visão, né, de longo prazo. Então, vamos conduzir, né, por diversas ferramentas, como que a gente sai de um cenário caótico e faz com que a empresa tenha uma estrutura melhor para lidar aí com esse ambiente inóspito. Gestão estratégica é isso. A gente tem que entender que a empresa tem um ambiente interno. Aqui eu coloco uma estrutura de uma empresa grande, mas eu gostaria de refletir com vocês que essa estrutura também acontece numa empresa pequena. Você tem a diretoria de recursos humanos em uma empresa grande, uma diretoria de marketing, uma diretoria de vendas, uma diretoria de finanças, uma diretoria de operações, enfim. Só que, às vezes, tudo isso está na cabeça de uma pessoa só, que é o empreendedor. Isso que, às vezes, acaba sendo, gasta muita energia, o empreendedor gasta muita energia. É tão estressante ser empreendedor, porque ele assume várias funções. Lógico, uma empresa pequena não precisa de tanta gente, mas acaba assumindo várias funções. E cada uma dessas funções de administração também são exercidas pelo empreendedor, funções também de operação. Às vezes, por exemplo, uma pessoa que produz chocolate na Páscoa. Essa pessoa que produz chocolate da Páscoa, ela tem que lidar com marketing, com comunicação, com vendas, ela tem que lidar com as finanças e ela tem que administrar de maneira estratégica tudo isso. Então, ela é responsável tanto pela administração quanto pelas operações. E mais ainda, essa mesma pessoa está preocupada com o ambiente externo da organização, onde estão os clientes, onde estão os fornecedores. Será que meus fornecedores vão conseguir entregar o que eu estou precisando? Né? Então, isso é empreender, gente. Isso é empreender. É nesse ambiente inóspito, externo, em que a gente não sabe muitas vezes como está acontecendo, como que a gente vai absorver esse ambiente e criar valor, ou seja, envelopar um produto, um serviço, para
entregar para esses clientes, de acordo com esse ambiente social, econômico, tecnológico, que muda toda hora. E que por isso que eu coloquei ambiente externo. Como que vai estar o futuro? Quais são as tendências dos clientes? Será como que vai estar a minha concorrência no futuro? Então, empreendedorismo, basicamente, é você criar valor, porque você tem, às vezes, um sonho, às vezes você não tem um sonho, mas tem uma necessidade, e você identifica uma coisa que você sabe fazer que tem valor, não só para você, mas tem valor também para o cliente, ou para outras pessoas, que a gente chama de stakeholders, as partes interessadas. E daí você acaba lidando e se adaptando ao longo do tempo de maneira a entregar esse produto e automaticamente, né, receber dinheiro aí, vamos dizer, quando você está no momento de captura de valor. Então, basicamente, essas flechas são flechas que traduzem a informação, ou seja, como que você absorve informação do ambiente, como que você faz com que operações e administração se conectem, e como que você conecta toda a empresa de maneira a se tornar um organismo, né, de maneira orgânica, e ela funcionar sem problemas, né, de maneira aí, fluida, para que você consiga entregar valor para os clientes. Né? Então, basicamente, aqui a gente tem a cadeia de valor, em que a gente tem atividades de apoio e as atividades essenciais. De apoio, a gente tem tanto infraestrutura, gestão de RH, desenvolvimento tecnológico, fornecimento, e também as atividades essenciais. A gente tem marketing, vendas, operações, logística de saída, serviços de pós-venda. Todas essas partes, de alguma forma, agregam valor à organização, à empresa, ao empreendimento de vocês. E, de maneira conjunta, né, você consegue acrescentar você faz com que o preço do seu produto mais uma margem, né, que eu chamo aí de componente intangível, seja o valor entregue para o seu cliente. Daí você sempre tenta deixar o cliente satisfeito, né? Você deixa o cliente com mais valor do que ele esperava. E também, não só as competências técnicas, mas também trabalharemos as competências aí humanas, que daí só entra nas aulas de negociação, de comunicação, de liderança, que a gente vai tentar mesclar aí, e muito provavelmente eu vou entrar em algumas aulas, bem como outros professores, a gente vai falar um pouco do mindset, um pouco de como que o empreendedor tem que pensar. Então, pessoal, eu fico por aqui nessa primeira aula. A aula de hoje foi basicamente mais para a gente entender, fazer uma reflexão do que é empreendedorismo, quais são por que a gente precisa empreender, quais são as dificuldades de se empreender no Brasil, como que está o momento de se empreender no Brasil. A ideia é fazer uma coisa curta e reflexiva, sem muitos dados, mas para fazer que a gente realmente reflita sobre o assunto, para poder entrar com mais conteúdo, com mais reflexão nas próximas aulas, tá bom? Então, obrigado. Nós vamos nos ver novamente em alguma próxima aula. E eu deixo aqui também meu e-mail, eustáquio@usp.br. Quem quiser mandar um e-mail diretamente para mim, ou quem quiser mandar um e-mail diretamente para o Núcleo de Empreendedores, então vocês podem usar os mais diversos canais, não só o e-mail do Núcleo, mas também o Instagram, né, e o Facebook, que eles são bem ativos por lá, tá bom? Muito obrigado.